Imagina que a gente está no universo paralelo. Você acorda em Recife, vai na padaria e pede um Stupofo com café. Em vez de bom dia, você diz good morning. No fim de semana, você não vai para o futebol, mas vai ver uma regata de barcos nos canais que cortam a cidade, que agora parece um Amsterdã com coqueiros. Pois é, isso quase aconteceu. Em 1630, o Brasil não era só o país do futuro. Era a galinha dos ovos de ouro do açúcar. E a Holanda, que na época era uma startup mais agressiva da Europa, decidiu que queria controle da firma. Eles não vieram para brincar. Eles vieram com 67 navios. Meu caro, isso é navio que não acaba mais. É como se uma frota alienígena estacionasse em cima de Olinda hoje. Mas por que eles vieram? Por que Pernambuco? E como é que a gente, que não tinha nem exército direito, conseguiu dar tanto trabalho para os caras que derrotaram a poderosa Espanha? Fica aí, porque hoje a gente vai contar a história de como o Brasil quase virou laranja, com direito a traições cinematográficas, um príncipe que era o coach do século XVII e o maior calote financeiro da história das Américas. Bem-vindos ao Brasil holandês. Antes de falar de Pernambuco, a gente precisa entender o quem é quem. No canto esquerdo, temos a Espanha. Naquela época, Portugal e Espanha eram uma coisa só por causa da União Ibérica. No canto direito, temos os holandeses, que tinham acabado de se libertar da Espanha e estavam com um ódio mortal dos espanhóis. Os holandeses eram os mestres do comércio. Eles pensaram, a gente refina o açúcar, a gente transporta o açúcar, mas quem ganha a grana bruta é quem planta. Por que a gente não corta o intermediário? Foi aí que criaram o WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Meus caros, a WIC não era só uma empresa, era o Google com tanques de guerra. Eles tinham acionistas, diretoria e um exército particular. Em 1624, eles pensaram, vamos pegar a capital, Salvador. Eles chegaram na Bahia, tomaram a cidade e pensaram, é moleza. Mas o brasileiro médio de 1600 não estava a fim de falar holandês. Os baianos fugiram para o mato e começaram guerra de guerrilha. Sabe aquele seu tio que conhece cada atalho na fazenda? Pois é, os locais conheciam cada trilha. Os holandeses ficavam presos na cidade, morrendo de calor nas suas fardas de lã europeia, enquanto levavam flechas e tiros de mosquete vindo do meio das moitas. Um ano depois, a Espanha mandou uma frota gigante e chutou os holandeses de volta para o mar. Foi o primeiro flop da WIC. Os diretores da WIC tomaram um chocolate quente e pensaram, ok, Salvador é difícil. Aonde tem mais açúcar e menos defesa? A resposta? Pernambuco. Em 1630, eles voltaram com a maior força de invasão já vista no hemisfério sul. Quando a frota apareceu no horizonte de Olinda, o governador Matias de Albuquerque olhou e pensou, bom, deu ruim. Ele incendiou os armazéns de açúcar para os holandeses não pegarem nada e fugiu para o interior, fundando o Arraial do Bom Jesus. E aqui começa a parte que parece filme de sobrevivência. Por 5 anos, os holandeses ficaram sitiados no litoral. Eles tinham o mar, mas não tinham a terra. Eles tentavam sair de Recife para pegar comida e pá! Emboscada. Tentavam pegar lenha e zás! Mais uma emboscada. Mas todo filme tem um vilão ou um anti-herói. Entra em cena Domingos Fernandes Calabar. Calabar era um senhor de engenho que conhecia o Nordeste com a palma da mão. Ele olhou para os portugueses, que estavam perdendo, e para os holandeses, que eram organizados e pagavam em dia, e disse, vou com os caras de laranja. Calabar ensinou os holandeses a lutar na mata, a navegar pelos rios e a cercar os pontos de resistência. Com a ajuda dele, o Arraial do Bom Jesus caiu. Calabar foi pego e depois executado, mas o estrago já estava feito. A resistência foi quebrada. O açúcar agora era holandês. Nassau chegou em 1637 e olhou para Recife. Era um lugar horrível, cheio de lama, mosquitos e gente armada. Ele pensou, vou transformar isso aqui numa metrópole. Ele era um homem do Renascimento. Trouxe cientistas,
pintores, médicos e arquitetos. Ele criou a Mauristad, cidade maurícia. Sabe o que ele fez? Construiu a primeira ponte de grande porte da América Latina. Mas não foi só isso. Nassau era tolerante. Numa época em que a Inquisição Católica queimava pessoas na fogueira, ele disse: aqui cada um reza para quem quiser. Judeu, católico, protestante, só paguem os impostos e não se matem. Graças a isso, tivemos a primeira sinagoga das Américas em Recife. O cara era o coach da diversidade antes disso ser moda. O problema é que o estilo de vida de Nassau era caro. Ele gastava fortunas em palácios, jardins botânicos e expedições científicas. Os diretores da WC lá em Amsterdã, conhecidos como os 19, começaram a olhar as planilhas e perguntar: cadê o lucro? Para piorar, Nassau era muito amigo dos senhores de engenho portugueses. Ele emprestava dinheiro da empresa para eles reconstruírem os moinhos destruídos na guerra. Mas os senhores de engenho não tinham pressa nenhuma de pagar. Em 1644, a WIC deu ultimato: Ô Nassau, ou você cobra essa gente e corta gastos, ou você volta. Nassau, que não era bobo nem nada e já tinha sentido o cheiro de queimado, pediu demissão e foi embora. Quando ele saiu, o clima pesou. Os novos administradores não tinham o charme de Nassau. Eles chegaram chutando a porta. Queremos o dinheiro dos empréstimos agora. E esse negócio de tolerância religiosa acabou. Os senhores de engenho olharam uns para os outros e pensaram: peraí, se a gente expulsar esses holandeses, a gente não precisa pagar a dívida, certo? Foi o maior plano de calote da história. A fé católica e o patriotismo foram as desculpas perfeitas para uma revolta que, no futuro, também era sobre dinheiro. Começa a insurreição pernambucana. É aqui, pessoal, onde nasce o sentimento de ser brasileiro. Os portugueses lá em Portugal estavam nem aí. Eles tinham feito um tratado de paz com a Holanda. Então, quem teve que lutar foram as pessoas que moravam aqui. Surgiu a famosa União dos Três Povos. A gente tinha André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, os brancos luso-brasileiros. Henrique Dias, filho de escravo, liderando o terço de homens pretos. Felipe Camarão, líder indígena potiguar. Eles se uniram no mato e começaram a Guerra da Luz Divina. Foram anos de cerco. As batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649, foram o golpe final. Imagina o sol de meio-dia em Pernambuco, 35 graus, umidade lá no alto. Os holandeses com armaduras pesadas, mosquetes lentos e táticas de campo aberto. Do outro lado, os brasileiros aparecendo do nada, usando facões, flechas e ataque surpresa. Foi um massacre. Os holandeses foram empurrados de volta para o Recife e ficaram lá, cercados, comendo ratos e sapatos para não morrer de fome. Até que em 1654, eles finalmente se renderam. Eles foram embora, mas deixaram uma herança que a gente sente até hoje. Muita gente se pergunta, se eles tivessem ficado, a gente seria uma potência? Olha, a história não é bem assim. Quando os holandeses saíram, eles levaram tudo o que aprenderam sobre açúcar para as Antilhas. Eles criaram uma concorrência tão forte que o açúcar brasileiro nunca mais foi o mesmo. Eles quebraram a nossa economia na saída. Mas o que ficou foi a alma. Ficou o Recife moderno, as primeiras pinturas do povo brasileiro feitas pelo artista de Nassau, e ficou a ideia de que, quando o bicho pega, a gente se une independente da cor ou origem, para defender o nosso chão. O Brasil holandês foi um flash de modernidade, ciência e arte no meio de um período colonial bruto. Foi o momento em que o Nordeste foi o centro do mundo. E você? O que acha dessa história? Se você morasse em Recife em 1640, ia preferir o churrasco com os portugueses ou o stroopwafel com o Nassau? Comenta aí embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês sobre esse período maluco. Se você curte essas viagens no tempo,
se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo naquele grupo de família que só fala de política. Vamos falar de história, que é bem melhor. Um abraço e até o próximo capítulo das nossas histórias medievais.